A história do rei Saul é a história de um verdadeiro herói trágico. Pensa num guerreiro formidável, escolhido por Deus, que tem uma queda assim, catastrófica. É uma das narrativas mais dramáticas e poderosas da antiguidade. E claro, essa história toda levanta uma questão fundamental que ecoa até hoje, né? O que é que leva um herói, alguém que está no auge do poder, da admiração, à ruína total? E Saul é o exemplo perfeito dessa complexidade. Ele começa como a grande esperança de uma nação, um líder carismático, um vencedor de batalhas, o povo simplesmente o amava. Mas a história dele termina de uma forma trágica, em desespero e rejeição. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que está por trás da queda de Saul? Será que é uma simples história de desobediência, como parece à primeira vista? Ou tem algo mais profundo acontecendo ali, tanto no texto quanto na história? Nessa análise, a gente vai explorar as duas principais perspectivas. Para começar, vamos dar uma olhada na narrativa como ela é contada tradicionalmente. É a versão teológica, aquela que a gente encontra no livro de Samuel e que aponta para uma série de falhas morais e espirituais. O texto bíblico destaca 3 momentos cruciais. São 3 transgressões que, basicamente, selaram o destino de Saul e da sua dinastia. E cada um desses momentos revela uma falha cada vez mais profunda no caráter dele. O primeiro grande erro dele acontece num momento de pura pressão. O exército de Saul está se desfazendo, o profeta Samuel está atrasado e o desespero toma conta. Em vez de esperar e confiar, o que Saul faz? Ele mesmo assume o papel de sacerdote. O problema aqui não é só o ato em si, mas o que ele revela. Uma falta de confiança em Deus, uma necessidade de controlar tudo com as próprias mãos. A segunda falha mostra um julgamento terrível. No meio de uma batalha super importante, ele impõe um jejum forçado aos seus soldados que já estavam exaustos. É um voto impulsivo, sem sentido, e quando o próprio filho, Jonatas, o herói da batalha, come um pouco de mel para recuperar as forças, a rigidez de Saul é tanta que ele quase mata o próprio herdeiro. E as palavras do próprio Jonatas, que a gente parafraseou aqui, vão direto ao ponto. Ele mostra que o voto do pai não ajudou em nada. Pelo contrário, prejudicou o povo. Isso revela um rei totalmente desconectado da realidade dos seus homens e obcecado com as próprias ordens. E aqui a coisa desanda de vez. É o ponto de ruptura. A ordem era bem clara. Destruição total de Amaleque. Mas Saul desobedece. Ele poupa o rei Agag, talvez como um troféu de guerra, e o melhor do rebanho, com a desculpa de que seria para um sacrifício. E para piorar, ele ergue um monumento para celebrar a própria vitória. A desobediência aqui está ligada diretamente ao orgulho. E essa é a frase que resume tudo. A repreensão do profeta Samuel a Saul se tornou uma das passagens mais famosas. O ponto central é que a obediência sincera era mais importante para Deus do que qualquer ritual religioso. Saul falhou no teste final de lealdade. Mas calma lá. Essa é só uma camada da história. Agora vamos virar a chave e investigar o próprio texto. A pesquisa acadêmica moderna nos oferece um jeito completamente diferente de entender a queda de Saul. E se essa narrativa não for um registro histórico direto, mas sim uma construção literária com um propósito político muito específico? E se a imagem de Saul como um rei fracassado foi, na verdade, cuidadosamente elaborada para contar uma outra história? Para a gente entender isso, a gente precisa de um conceito-chave, a chamada história deuteronomista. Não se trata de um autor único, mas de uma espécie de escola de escribas, principalmente do Reino de Judá, que editou tradições mais antigas. O objetivo deles não era só contar a história, era interpretá-la para mostrar que a dinastia de Davi era a única legítima e abençoada por Deus. Então, o que os estudiosos argumentam é que a gente consegue, descascar esse texto em pelo menos 3 camadas. A mais antiga teria as memórias originais sobre Saul como um herói tribal. Por cima dela, viria a edição pró-Davi, que o pinta de forma negativa, e por fim uma camada ainda mais tardia que critica a própria ideia da monarquia. Ok, então, se a gente tenta tirar essas camadas de edição, o que sobra? Que Saul a gente encontra? A arqueologia e a geografia nos dão algumas pistas fascinantes. Olha só que interessante. Quando a gente olha os lugares ligados ao Saulo nos textos mais antigos, um padrão começa a aparecer. Todos esses nomes são muito parecidos e estão localizados numa área geográfica bem pequena e específica. E aqui está o pulo do gato. A raiz linguística comum a todos esses lugares, G-grupo B, significa montanha ou colina.
Isso sugere que o domínio de Saul não era uma nação unificada, mas um reino da montanha, um poder local concentrado nas terras altas de Benjamim. E olha, isso não é só uma teoria tirada do nada não. Pesquisas como as publicadas na revista Horizonte da PUC Minas usam essa combinação de análise textual, linguística e arqueologia para redesenhar o mapa do poder na época de Saul. Então, o ponto central aqui é que aquela imagem do Saul, o rei de todo Israel, talvez seja uma construção posterior. O Saul histórico era provavelmente uma figura mais modesta, mas ainda assim poderosa. Um chefe tribal que conseguiu unir os clãs das montanhas. Beleza, agora vamos juntar as peças. A gente tem dois retratos muito diferentes do mesmo homem. Como é que a gente reconcilia essas duas visões? Esse quadro resume perfeitamente a divisão. De um lado, no retrato teológico, a gente vê Saul como o primeiro rei de uma nação unificada, cuja queda serve como uma lição moral sobre desobediência. Do outro lado, no retrato histórico, ele surge como um chefe tribal. Sua queda não é moral, e sim o resultado de uma propaganda política que reescreveu a história para glorificar seu sucessor, Davi. E um retrato não anula o outro, sabe? Juntos, eles nos dão uma compreensão muito mais rica. Temos a figura histórica, um líder importante na sua época, e temos a figura literária, um arquétipo poderoso cuja história nos ensina sobre poder, fé e a falha humana. E isso nos leva à pergunta final. Por que ainda contamos essa história 3.000 anos depois? É pela precisão histórica? Ou é porque a narrativa de Saul, o herói que cai, toca em verdades universais sobre ambição, fé e a natureza trágica da condição humana? A resposta talvez esteja um pouco nas duas coisas.